Quando o bebê do milionário quase desiste, a faxineira age e transforma tudo. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O choro desesperado de um bebê recém-nascido cortava como navalha os corredores da cobertura mais luxuosa da Barra da Tijuca. O som ecoava entre as paredes de vidro temperado e o mármore Carrara, criando uma sinfonia de desespero que nem mesmo os 400 metros quadrados de puro requinte conseguiam abafar. Era 3 da madrugada de uma terça-feira chuvosa de março, e aquele choro já durava quase 1 hora ininterrupta. Eduardo Mendonça, de 45 anos, caminhava de um lado para o outro do living, com vista panorâmica para a praia. Seus cabelos grisalhos, normalmente impecavelmente penteados, estavam desgrenhados pela vigília. O empresário que comandava um dos maiores impérios de cosméticos do país, conhecido por sua postura firme e decisões rápidas, agora se via completamente perdido diante de um bebê de apenas 2 semanas de vida. "Isso não pode continuar assim, Eduardo." A voz de Isabela ecoou do quarto do bebê, carregada de uma mistura de exaustão e desespero que ele nunca havia escutado antes. Isabela Mendonça, aos 28 anos, era uma das influenciadoras digitais mais seguidas do Brasil, com mais de 3 milhões de seguidores que acompanhavam sua vida de luxo e rotina de beleza. Mas naquele momento, com olheiras profundas marcando seu rosto sem maquiagem e os cabelos loiros desalinhados, ela estava longe da imagem perfeita que projetava nas redes sociais. Eduardo entrou no quarto do bebê, um ambiente decorado nos tons de azul e branco, com móveis importados da Itália e um berço que custara mais que muitas pessoas ganhavam em 1 ano. O pequeno Gabriel estava no colo da mãe, o rostinho vermelho de tanto chorar, os punhos cerrados em desespero. "Já tentamos de... E tudo, Isa. O leite especial da Suíça, aquela fórmula que o Dr. Cardoso mandou manipular." Eduardo passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da impotência. "Talvez devêssemos levar ele para o hospital novamente." "Pelo amor de Deus, Eduardo. Já fomos no Sírio-Libanês 3 vezes essa semana. Eles fizeram todos os exames possíveis, disseram que ele está saudável." Isabela balançava o bebê com movimentos cada vez mais desesperados. "Mas ele não aceita nada, nada." Do corredor que ligava a cozinha aos quartos, Maria das Graças observava a cena em silêncio. Aos 34 anos, a mulher capixaba havia chegado ao Rio de Janeiro apenas 6 meses antes, trazendo na bagagem poucos pertences e uma dor que parecia não ter fim. Seus olhos castanhos, sempre atentos, acompanhavam cada movimento do casal com uma preocupação genuína que ia muito além de suas obrigações como funcionária. Maria tinha um corpo pequeno e robusto, mãos calejadas pelo trabalho pesado e uma expressão serena que contrastava com a agitação da casa. Seus cabelos escuros estavam sempre presos em um coque simples, e ela usava o uniforme azul marinho que Isabela havia escolhido para todas as funcionárias da casa. Mas havia algo em seus olhos que falava de experiência, de uma sabedoria que não vinha dos livros ou do dinheiro. "Dona Isabela..." Maria se aproximou timidamente da porta do quarto, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. "A senhora me permite uma sugestão?" Eduardo virou-se bruscamente na direção da cozinheira, o rosto contraído de irritação. "Maria, já falei que não precisamos de opinião de funcionário. Esse é um assunto médico que está sendo tratado por profissionais qualificados." "Eduardo, não seja grosso com ela." Isabela repreendeu o marido, mas sua voz saía fraca, derrotada. "Maria, o que você ia falar?" Maria respirou fundo, reunindo coragem. Ela sabia que estava arriscando seu emprego, mas algo dentro dela, talvez o mesmo instinto que a fazia acordar no meio da noite quando escutava o choro do bebê, a impedia de ficar calada. "É que, lá na minha terra, no interior do Espírito Santo,
Minha avó sempre dizia que tem criança que nasce com uma sensibilidade especial, que precisa de um carinho diferente, de um leite que tenha, como posso explicar, que tenha amor de verdade. Amor? Eduardo riu de forma sarcástica, caminhando até a janela panorâmica. Maria, com todo respeito, mas nós não estamos falando de simpatias ou crenças populares. Meu filho precisa de tratamento médico adequado, não de folclore. Isabela, no entanto, permaneceu em silêncio, observando Maria com uma atenção que não demonstrava há dias. Havia algo na forma como a cozinheira olhava para Gabriel, uma delicadeza que ela própria sentia que havia perdido em meio ao desespero. A senhora disse que já tentou todos os leites importados, né? Maria continuou, ignorando o olhar reprovador de Eduardo. Mas já tentaram leite materno de verdade? O silêncio que se seguiu foi pesado como o ar antes de uma tempestade. Isabela baixou os olhos, sentindo novamente o peso da culpa que a consumia desde o nascimento de Gabriel. Ela havia tentado amamentar, mas seu corpo parecia não colaborar. O leite não vinha em quantidade suficiente e toda vez que tentava, Gabriel chorava ainda mais. Eu tentei, Isabela murmurou, a voz embargada. Mas não consegui. Meu corpo não... Eu não consigo dar o que ele precisa. Não é culpa sua, minha filha. Maria se aproximou alguns passos, sua voz carregada de uma ternura maternal que fez Isabela levantar os olhos. Às vezes o corpo da gente não colabora, mas isso não faz de você menos mãe. Eduardo observava a conversa com crescente impaciência. Ele não entendia como sua esposa podia dar ouvidos a uma funcionária doméstica em um momento como aquele. Em sua mente prática e controladora, problemas precisavam de soluções práticas, e soluções práticas vinham de especialistas caros, não de conselhos caseiros. Maria, eu agradeço sua preocupação, mas... Eduardo foi interrompido por um grito ainda mais agudo de Gabriel, que parecia estar ficando cada vez mais fraco. Foi então que Maria tomou uma decisão que mudaria o curso de todas as suas vidas. Ela se aproximou de Isabela, estendendo os braços de forma hesitante. Me deixa pegar ele um pouquinho? Só para acalmar. Prometo que vou tomar cuidado. Isabela olhou para Eduardo, que fez um gesto de reprovação com a cabeça. Mas Gabriel estava chorando há tanto tempo, e ela estava tão exausta que por um momento considerou entregar o bebê para os braços da cozinheira. Isa, não. Eduardo foi categórico. Não vamos entregar nosso filho para uma funcionária carregar. Uma funcionária? Maria repetiu as palavras. E pela primeira vez, desde que chegara àquela casa, uma fagulha de algo que beirava a irritação brilhou em seus olhos. Seu Eduardo, eu sei que para o senhor eu sou só mais uma empregada, mas eu já cuidei de criança a vida inteira e... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. E eu já perdi um filho. Eu sei o que é esse desespero. O silêncio voltou a dominar o ambiente, mas agora era diferente. Havia uma verdade crua pairando no ar, uma dor reconhecendo outra dor. Isabela sentiu algo se mover em seu peito, uma conexão que ia além das barreiras sociais que sempre definiram sua vida. Lentamente, quase como se estivesse desobedecendo a si mesma, Isabela estendeu Gabriel na direção de Maria. Eduardo deu um passo à frente, mas parou quando viu a delicadeza com que a cozinheira recebeu o bebê. Maria segurou Gabriel como quem segura algo sagrado, seus braços criando um casulo de proteção ao redor do pequeno corpo. Ela começou a embalar o bebê com um movimento suave e natural, murmurando palavras em um tom baixo e melodioso que nenhum dos dois conseguia entender completamente. Pronto, meu anjo, agora tia Maria está aqui. Vamos ver o que você precisa de verdade. E então, algo extraordinário aconteceu. Gabriel parou de chorar.
Após 4 dias de relativa tranquilidade, o pesadelo recomeçou com força total. Gabriel havia aceitado algumas mamadeiras sob os cuidados de Maria, mas agora, na manhã ensolarada de sábado, voltava a rejeitar qualquer alimento com uma veemência que deixava todos em pânico. O bebê chorava incessantemente, recusando até mesmo a água açucarada que o pediatra havia recomendado como último recurso. Maria observava tudo da cozinha americana, suas mãos tremendo levemente enquanto preparava o café da manhã que sabia que ninguém conseguiria comer. Ela havia passado a noite inteira acordada, não por causa do trabalho, mas porque seu instinto maternal não a deixava descansar, enquanto escutava os gritos desesperados vindos do quarto ao lado. Meu Deus, Eduardo, ele está ficando desidratado! Isabela gritava do quarto, sua voz carregada de um desespero que crescia a cada hora. Olha como ele está molinho. Precisamos fazer alguma coisa. Eduardo entrou correndo na cozinha, o telefone colado na orelha. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço e preocupação. Doutor Cardoso? Sim, é urgente. O Gabriel não aceita nada há mais de 12 horas. Como assim é normal? Normal é meu filho estar definhando? Maria se aproximou discretamente, secando as mãos no avental. Ela podia ver a tensão nos ombros de Eduardo, a forma como ele apertava o punho livre enquanto falava com o médico. Do quarto vinha o choro intermitente de Gabriel, cada vez mais fraco e espaçado. Não, doutor, não é cólica, é algo diferente. Eduardo gritou no telefone. Ele simplesmente não aceita nenhum tipo de leite. Já tentamos 15 marcas diferentes. Quando Eduardo desligou o telefone com força, Maria reuniu toda a coragem que tinha. Ela sabia que estava prestes a atravessar uma linha que nunca mais poderia ser desfeita, mas a vida daquela criança estava em risco. Seu Eduardo, ela começou, a voz baixa, mas firme. Eu tenho uma ideia, mas o senhor vai me achar louca. Maria, pelo amor de Deus, não é hora para... Eduardo parou no meio da frase quando viu a expressão no rosto da cozinheira. Havia algo ali que ele nunca havia notado antes. Uma determinação que não condizia com a postura submissa que ela sempre mantinha. Eu ainda tenho leite. As palavras saíram de Maria em um sussurro, mas ecoaram na cozinha como um trovão. Ainda tenho leite materno. Perdi meu filho há 4 meses, mas meu corpo ainda produz. Eduardo ficou paralisado, processando o que acabara de ouvir. Por um momento, sua mente prática entrou em conflito com a situação desesperadora. Era impensável. Era constrangedor. Era... Como é que é? Isabela havia aparecido na porta da cozinha, Gabriel no colo, o bebê agora chorando tão fraco que mais parecia um lamento. Seus olhos estavam inchados de chorar, e ela olhava para Maria como quem vê uma aparição. Eu disse que ainda tenho leite materno. Maria repetiu, desta vez olhando diretamente para Isabela. Meu filho, ele nasceu no mesmo dia que o Gabriel, mas ele não resistiu. Complicações no parto. Sua voz tremeu levemente. Desde então, meu corpo continua produzindo leite. É como se ele estivesse esperando por outra criança para cuidar. O silêncio na cozinha era absoluto, quebrado apenas pelo choro fraco de Gabriel. Isabela olhou para o marido, depois para Maria e então para o filho em seus braços. A criança estava visivelmente mais magra, os lábios ressecados, os movimentos cada vez mais lentos. Você está sugerindo que... Isabela não conseguiu terminar a frase. Estou sugerindo que eu alimente o Gabriel, do peito, como fazia com meu João Pedro. Maria falou as palavras com uma simplicidade que contrastava com a magnitude do que estava propondo. Não é nada demais, é o que qualquer ama de leite fazia antigamente. É natural, natural! Eduardo explodiu. Maria, você está sugerindo que uma funcionária amamente meu filho?
Você entende o que está dizendo? Entendo que seu filho está morrendo de fome, Maria respondeu, e sua voz tinha uma firmeza que fez Eduardo recuar um passo. E entendo que meu leite pode salvá-lo. Isabela se aproximou de Maria, estudando seu rosto com uma intensidade nova. Ela podia ver a sinceridade nos olhos castanhos da cozinheira, mas mais que isso, podia ver dor. Uma dor que espelhava a sua própria. Você realmente acha que pode funcionar? Isabela perguntou, ignorando o olhar reprovador do marido. Tenho certeza. Maria estendeu os braços na direção de Gabriel. Deixa eu tentar. Se não der certo, vocês podem me demitir amanhã, mas se der certo... Isabela, não. Eduardo se interpôs entre sua esposa e a cozinheira. Isso é ridículo. Vou ligar para outro pediatra, vou levar Gabriel para São Paulo se for preciso. Mas não vou permitir que uma estranha... Uma estranha? Isabela virou-se para o marido com uma fúria que ele nunca havia visto. Eduardo, essa estranha é a única pessoa nesta casa que demonstrou verdadeiro carinho pelo nosso filho. E olha para ele, olha para o estado dele. Gabriel havia parado de chorar, não porque estava melhor, mas porque não tinha mais força. Sua respiração estava superficial e mesmo nos braços da mãe, ele parecia estar se afastando do mundo. Sem avisar, Isabela caminhou na direção de Maria e colocou Gabriel em seus braços. Faz alguma coisa, por favor. Eduardo deu um passo à frente como se fosse impedir a esposa, mas Isabela o encarou com uma determinação que ele não viu desde que se conheceram. Eduardo, nosso filho está morrendo, e se você não consegue engolir seu orgulho para salvá-lo, então você não é o homem que eu pensei que fosse. Maria recebeu Gabriel com a delicadeza de quem pega uma flor prestes a murchar. Ela olhou para o bebê, depois para os pais e tomou uma decisão que mudaria a vida de todos para sempre. Vou levar ele para o meu quarto. É mais reservado. Maria disse, já caminhando na direção do pequeno cômodo dos fundos onde dormia. Dona Isabela, a senhora pode vir comigo se quiser. Seu Eduardo... Ela olhou para ele com uma mistura de compreensão e desafio. O senhor pode ficar aqui ou pode vir também. Mas não vou deixar essa criança morrer de fome, porque o senhor tem vergonha. Eduardo ficou parado na cozinha, observando sua esposa seguir a cozinheira. Por primeira vez em sua vida adulta, ele se sentia completamente fora de controle. Todos os seus recursos, toda a sua influência, todo o seu dinheiro, nada disso importava agora. A salvação de seu filho estava nas mãos de uma mulher simples que ele mal conhecia. No quarto de Maria, um espaço pequeno e arrumado, com uma cama de solteiro, uma cômoda de madeira e algumas fotos de família, Isabela observou em silêncio, enquanto a cozinheira se preparava. Maria sentou-se na beira da cama, ajustou Gabriel em seus braços e, com uma naturalidade que deixou Isabela emocionada, ofereceu o peito ao bebê faminto. O que aconteceu em seguida foi quase milagroso. Gabriel, que havia rejeitado qualquer alimento por dias, imediatamente se agarrou ao seio de Maria e começou a sugar com uma fome desesperada. O som suave da amamentação preencheu o pequeno quarto e, pela primeira vez em semanas, houve paz. Isabela começou a chorar. Não de tristeza ou humilhação, mas de um alívio tão profundo que parecia físico. Ela se sentou ao lado de Maria na cama, observando seu filho finalmente se alimentar. Obrigada. Isabela sussurrou, sua voz embargada. Obrigada por salvar meu filho. Maria sorriu, uma expressão de contentamento que iluminou todo seu rosto. Não precisa agradecer, minha filha. É para isso que meu leite existe, para alimentar uma criança que precisa. E ali, no pequeno quarto da cozinheira, duas mães se conectaram de uma forma que nem mesmo elas entendiam completamente. Uma havia gerado a vida, a outra estava mantendo essa vida.
E ambas sabiam que a partir daquele momento nada mais seria como antes. 3 semanas haviam se passado desde o dia em que Maria salvara Gabriel da inanição, e a rotina da casa havia mudado completamente. O que começara como um ato de emergência agora se tornara uma dependência que deixava todos desconfortáveis, cada um por razões diferentes. Gabriel prosperava nos braços de Maria. O bebê havia recuperado o peso perdido e desenvolvido bochechas rosadas que contrastavam com a palidez preocupante das semanas anteriores. Mas o preço dessa salvação estava cobrando um pedágio emocional em todos os envolvidos. Era terça-feira, 8 da manhã, quando o Dr. Henrique Cardoso chegou à cobertura para mais uma consulta domiciliar. O pediatra renomado, com seus 60 anos e barba grisalha impecavelmente aparada, carregava uma pasta de couro italiana e um ar de quem estava prestes a resolver um mistério médico que o intrigava há semanas. Bom dia, Eduardo. Isabela. Dr. Cardoso cumprimentou o casal no living, notando imediatamente a tensão que pairava no ar como neblina matinal. Como está nosso pequeno paciente? Fisicamente perfeito, Eduardo respondeu, a voz carregada de uma irritação mal disfarçada. Ganhando peso, dormindo bem, desenvolvendo-se normalmente, mas a situação está... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Está insustentável. Isabela estava sentada no sofá de couro branco, vestindo um roupão de seda rosa, que custara mais que muitas pessoas ganhavam em um mês. Mas seu rosto estava sem maquiagem, os cabelos desgrenhados, e ela parecia uma sombra da influenciadora glamourosa que costumava ser. Doutor, eu preciso entender uma coisa. Isabela se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas nervosamente. Como é possível que meu filho aceite apenas o leite de uma funcionária e rejeite completamente o meu? E todas as fórmulas importadas que o senhor receitou? Dr. Cardoso abriu sua pasta e retirou alguns exames, espalhando-os sobre a mesa de centro de mármore. Isabela, eu trouxe os resultados dos exames mais detalhados que solicitei, e as notícias são esclarecedoras. Do corredor que levava aos quartos, Maria apareceu carregando Gabriel, que estava visivelmente saciado e sonolento após a mamada matinal. Ela usava o mesmo uniforme azul marinho de sempre, mas havia algo diferente em sua postura. A posição central que ocupara na salvação da criança havia lhe dado uma confiança que não possuía antes. Com licença, Maria disse respeitosamente. O Gabriel mamou bem e já está com sono. Vou colocá-lo no berço. Não, Maria, fica aqui. Eduardo disse, surpreendendo a todos, incluindo a si mesmo. O que o doutor vai falar diz respeito a você também. Maria hesitou, claramente desconfortável com a situação. Ela estava acostumada a ficar nos bastidores, a ser invisível, mas agora, segurando o bebê que dependia dela, não podia mais se esconder. Dr. Cardoso olhou para Maria com um interesse científico que a fez se sentir como um espécime de laboratório. Maria, não é? Você pode me falar sobre sua alimentação, sobre sua saúde geral? Doutor, Maria olhou para Eduardo e Isabela, pedindo permissão silenciosa para responder. Pode falar, Maria. Isabela incentivou, sua voz mais gentil do que costumava ser com funcionários. Eu sempre me alimentei bem, doutor. Lá em casa, na minha terra, a gente come muita verdura, fruta, peixe. Minha mãe sempre disse que leite materno reflete o que a mãe come. Maria balançou Gabriel suavemente enquanto falava. E eu nunca tive problema de saúde. Sempre fui forte. Dr. Cardoso fez algumas anotações. Depois ergueu um dos exames. Eduardo, Isabela, o que vou dizer pode ser difícil de aceitar, mas Gabriel tem uma condição chamada intolerância severa a proteínas específicas.
Não é alergia comum, é algo mais complexo. Mas isso explica por que ele não aceita fórmulas? Isabela perguntou, uma fagulha de esperança brilhando em seus olhos. Explica parcialmente. Todas as fórmulas industrializadas, mesmo as hipoalergênicas, contêm compostos que o organismo de Gabriel identifica como ameaça. O médico se virou para Isabela. E quanto ao seu leite, Isabela? Os exames mostram que você tem uma deficiência de certas enzimas que tornariam seu leite compatível com as necessidades específicas de Gabriel. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela não apenas não conseguira amamentar seu filho, seu próprio corpo era inadequado para nutri-lo. Então, Eduardo começou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Gabriel só pode ser alimentado por alguém cujo organismo produza exatamente o que ele precisa, Dr. Cardoso completou. E aparentemente Maria é essa pessoa. Maria baixou os olhos, sentindo o peso de 6 olhares sobre ela. Gabriel dormia tranquilamente em seus braços, alheio à complexidade da situação que sua simples necessidade de se alimentar havia criado. Doutor, isso significa que... Isabela não conseguiu terminar a pergunta. Significa que, pelo menos pelos próximos meses, enquanto Gabriel não puder comer alimentos sólidos, Maria é essencial para a sobrevivência dele. Dr. Cardoso guardou os exames na pasta. É uma situação incomum, mas não inédita na medicina. Eduardo se levantou abruptamente e caminhou até a janela panorâmica, observando o movimento da Barra da Tijuca lá embaixo. Carros de luxo, pessoas se dirigindo para suas atividades diárias, a vida seguindo seu curso normal. Enquanto ali em cima, em sua própria casa, ele havia se tornado refém de uma cozinheira. E quanto tempo isso vai durar? Eduardo perguntou sem se virar. Normalmente, crianças com essa condição podem começar a aceitar alimentos sólidos adequados por volta dos 6 meses. Mas Gabriel é um caso especial. Pode levar até 1 ano. 1 ano? Isabela repetiu, a voz falhando. Maria se mexeu desconfortavelmente, ajeitando Gabriel nos braços. Seu Eduardo, dona. Isabela, se for um problema para vocês, eu posso... Você pode o quê, Maria? Eduardo se virou, a frustração explodindo em sua voz. Pode deixar meu filho morrer de fome. Pode arranjar outra pessoa que milagrosamente tenha o tipo exato de leite que ele precisa? Eduardo, não grita com ela. Isabela se levantou, colocando-se entre o marido e Maria. Ela salvou nosso filho. Eu sei que ela salvou nosso filho, Eduardo gritou de volta. Mas você entende a posição em que isso nos coloca? Eu, um dos empresários mais respeitados deste país, dependendo de uma funcionária doméstica para manter meu único herdeiro vivo? As palavras de Eduardo ecoaram pela sala como tiros. Maria sentiu cada uma delas como uma bofetada, mas manteve a compostura. Ela conhecia seu lugar naquele mundo, sabia exatamente como pessoas como Eduardo haviam. Seu Eduardo tem razão. Maria disse, a voz calma, mas firme. Eu entendo que essa situação é desconfortável para vocês. Se quiserem, posso procurar outro emprego. Mas vou continuar vindo aqui todo dia para alimentar o Gabriel, até ele não precisar mais. Como assim? Isabela perguntou. Posso morar em outro lugar, trabalhar em outra casa durante o dia e vir aqui nos horários das mamadas. Assim vocês não precisam me ver o tempo todo, lembrando que dependem de mim. A sugestão de Maria criou um silêncio ainda mais desconfortável. A ideia de que ela pudesse sair da casa, mesmo que temporariamente, fez Isabela perceber algo que não havia admitido nem para si mesma. Ela havia começado a depender de Maria para muito mais do que apenas alimentar Gabriel. Dr. Cardoso observava a dinâmica familiar com o olhar clínico de quem havia presenciado muitas situações delicadas ao longo dos anos. Posso sugerir algo? Todos se voltaram para ele.
Gabriel precisa de estabilidade. Mudanças bruscas na rotina podem afetar tanto seu desenvolvimento quanto sua capacidade de se alimentar adequadamente. O médico fechou a pasta. Minha recomendação médica é que Maria permaneça na casa, mantendo a rotina que já se estabeleceu. Rotina? Eduardo riu amargamente. Doutor, o senhor está me dizendo para manter uma funcionária morando na minha casa porque meu filho criou apego a ela? Estou dizendo para manter a única pessoa capaz de manter seu filho vivo. Doutor Cardoso respondeu com a firmeza de quem sabia estar certo. E sugiro que todos vocês encontrem uma forma de lidar com essa realidade, porque ela não vai mudar tão cedo. Após a saída do médico, a família permaneceu no living em um silêncio carregado de tensões não ditas. Gabriel havia despertado e olhava ao redor com os olhos curiosos de quem descobria o mundo. Para ele, nada daquilo importava. Só importava que, quando sentia fome, havia abraços calorosos e leite doce esperando por ele. Maria quebrou o silêncio. Vou preparar o almoço de vocês. E saiu na direção da cozinha, carregando Gabriel e deixando o casal sozinho, com o peso de uma nova realidade que nenhum dos dois estava preparado para aceitar. 2 meses haviam se passado desde que a dependência de Gabriel por Maria se tornara uma realidade inescapável na casa dos Mendonça. Era uma manhã de maio, com o outono carioca trazendo uma brisa mais fresca que entrava pelas janelas abertas da cobertura. Isabela estava no escritório, tentando gravar um vídeo para seus seguidores, algo que se tornara cada vez mais difícil de fazer com naturalidade. Oi, pessoal! Hoje eu queria falar com vocês sobre... Isabela parou no meio da frase, desligou a câmera e suspirou profundamente. Como explicar para 3 milhões de seguidores que sua vida perfeita havia se tornado um emaranhado de dependências que ela não conseguia controlar? Do outro lado da casa, na cozinha, Maria preparava uma vitamina de açaí enquanto Gabriel dormia no carrinho ao seu lado. A rotina havia se estabelecido. Gabriel mamava a cada 3 horas, dormia entre as mamadas, e Maria aproveitava esses intervalos para manter a casa funcionando. Mas hoje havia algo diferente no ar, uma tensão que ela não conseguia identificar. Eduardo entrou na cozinha carregando uma pasta de documentos, o rosto mais sério que o normal. Ele havia saído cedo para uma reunião com advogados, e Maria percebeu pela sua expressão que algo importante havia acontecido. Maria, posso falar com você? Eduardo disse, sua voz formal, mas não hostil, como costumava ser nas primeiras semanas. Claro, seu Eduardo. O que foi? Maria secou as mãos no avental, um gesto automático quando estava nervosa. Eduardo se sentou no banquinho da bancada americana, uma atitude informal que surpreendeu Maria. Nos meses de convivência, ela nunca o havia visto sentar na cozinha. Tivemos que fazer alguns exames médicos em Gabriel para um plano de saúde especial. Eduardo começou, mexendo nos papéis da pasta. Exames genéticos completos, histórico familiar detalhado, essas coisas. Maria sentiu um aperto no peito. Algum problema com o Gabriel? Não, Gabriel está perfeito. Eduardo levantou os olhos dos documentos. Mas os exames trouxeram algumas informações inesperadas sobre você. Sobre mim? Maria se apoiou na pia, sentindo as pernas fracas. Maria, quando você preencheu sua ficha de emprego, você disse que tinha apenas o ensino médio completo, correto? Sim, senhor. Maria respondeu, mas sua voz saiu mais baixa que pretendia. Eduardo abriu um dos documentos e colocou sobre a bancada. Então, me explica isso aqui. Um diploma de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo, registrado no Corém, com especialização em pediatria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria olhou para o documento como se estivesse vendo um fantasma, suas mãos tremendo levemente. Gabriel se mexeu no carrinho, fazendo um ruído suave,
mas não acordou. Você é enfermeira. Eduardo disse, não como pergunta, mas como constatação. Enfermeira pediátrica formada e registrada. Maria fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia uma dignidade em sua postura que Eduardo nunca havia visto. Era, Maria corrigiu. Eu era enfermeira. Era? Como assim era? Maria caminhou até o carrinho de Gabriel, observando o bebê dormindo tranquilamente. Trabalhei no Hospital Infantil de Vitória por 6 anos. Era minha vida, até que... Ela parou, a voz embargando. Eduardo esperou, percebendo que estava prestes a descobrir algo importante. Até que meu João Pedro nasceu. Maria continuou, ainda olhando para Gabriel. Complicações no parto, erro médico, negligência da equipe que eu conhecia, que eram meus colegas. Ela se virou para Eduardo, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu gritei, implorei, disse que algo estava errado, mas ninguém me ouviu porque eu estava em trabalho de parto, porque estava histérica. Eduardo sentiu um aperto no estômago, começando a entender a magnitude do que Maria havia escondido. Quando João Pedro morreu, 3 dias depois, a investigação mostrou que se a equipe tivesse me ouvido, se tivessem feito uma cesárea quando eu pedi, ele estaria vivo. Maria limpou os olhos com as costas da mão. Mas quem ia acreditar em uma enfermeira contra 3 médicos renomados? Meu Deus, Maria, Eduardo murmurou. Não consegui mais pisar num hospital depois disso. A lembrança, o cheiro, os sons, tudo me lembrava que eu havia falhado. Como mãe, como profissional, como mulher. Maria sentou-se numa cadeira ao lado do carrinho. Então larguei tudo e vim para cá. Pensei que sendo só uma cozinheira, só mais uma funcionária invisível, eu conseguiria esquecer. Eduardo observava Maria com uma expressão que misturava choque, compreensão e algo que poderia ser respeito. Por que você nunca contou isso? Porque quem ia contratar uma enfermeira que deixou o próprio filho morrer? Maria respondeu com uma honestidade brutal. E por quê? Porque eu queria provar que conseguia recomeçar, que podia ser útil de outras formas. Mas Maria... Eduardo se levantou, caminhando na direção dela. Você não deixou seu filho morrer. Você fez tudo o que podia. Fiz, então por que eu não consegui salvá-lo? Maria olhou para Eduardo com uma dor tão profunda que ele teve que desviar os olhos. Nesse momento, Isabela apareceu na porta da cozinha, atraída pelas vozes. O que está acontecendo aqui? Eduardo olhou para a esposa, depois para Maria, e tomou uma decisão. Isa, senta aqui. Tem algo que você precisa saber sobre Maria. Nos próximos 15 minutos, enquanto Gabriel dormia serenamente em seu carrinho, a verdade se desenrolou como um tapete que estava há meses dobrado num canto escuro. Isabela ouviu tudo em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas quando Maria contou sobre João Pedro. Então você sabia, Isabela disse quando Maria terminou de falar. Você sabia o que Gabriel tinha desde o início? Maria assentiu lentamente. Quando vi os sintomas, a recusa alimentar, o padrão do choro, eu reconheci. Já tinha visto alguns casos no hospital. Mas quem ia acreditar numa cozinheira dizendo que sabia o diagnóstico? Eduardo passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de meses de orgulho mal direcionado. Por isso você ofereceu seu leite tão rapidamente. Você sabia que era a única solução. Eu sabia que se não fizesse alguma coisa rápido, Gabriel ia acabar como... Maria não terminou a frase, mas todos entenderam. Isabela se levantou e, para surpresa de todos, incluindo dela mesma, abraçou Maria. Obrigada, não apenas por salvar Gabriel, mas por suportar nossa ignorância durante todos esses meses. Maria retribuiu o abraço, sentindo algo se quebrar dentro dela, uma barreira que havia construído ao redor do coração desde a morte de João Pedro.
Eduardo observava as duas mulheres abraçadas ao lado do carrinho onde seu filho dormia, protegido pelo conhecimento e dedicação de alguém que ele havia tratado como serviçal por meses. Pela primeira vez, desde que Gabriel nascera, ele se sentiu verdadeiramente pequeno. Maria, Eduardo disse quando elas se separaram, eu te devo um pedido de desculpas, muitos pedidos de desculpas. Não precisa, seu Eduardo. Vocês me deram uma chance de recomeçar. Mas vocês nos deram muito mais. Isabela olhou para Gabriel, depois para Maria. Vocês nos deram uma lição de humildade. Gabriel escolheu aquele momento para acordar, abrindo os olhos e procurando instintivamente por Maria. Ela se inclinou sobre o carrinho e o bebê sorriu. O primeiro sorriso consciente que ele havia dado na vida. Oi, meu anjinho, Maria murmurou pegando Gabriel no colo. Acordou com fome. Enquanto observava Maria se preparar para alimentar Gabriel com a expertise natural de quem havia feito aquilo profissionalmente por anos, Eduardo percebeu que tudo fazia sentido agora. A delicadeza com que ela manuseava o bebê, o conhecimento instintivo sobre suas necessidades, a calma durante as crises, tudo isso vinha de uma experiência que ela havia escondido para proteger seu próprio coração partido. Maria, Eduardo disse quando ela se dirigia para o quarto onde costumava amamentar Gabriel. De agora em diante quero que você saiba que não é apenas nossa funcionária. Você é parte da família. Maria parou na porta, Gabriel aninhado em seus braços, e olhou para Eduardo com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Obrigada, seu Eduardo, mas eu sempre soube que era parte da família. Desde o primeiro dia que Gabriel mamou no meu peito, ele se tornou meu filho também. E vocês, querendo ou não, se tornaram minha família. E com essas palavras, Maria saiu da cozinha, deixando Eduardo e Isabela sozinhos com uma nova compreensão sobre a mulher extraordinária que havia salvado não apenas a vida de seu filho, mas talvez a alma de sua família. Era o início de junho, e as manhãs cariocas começavam a ficar mais frescas, anunciando a chegada do inverno. Gabriel, agora, com 3 meses e meio, havia se tornado um bebê rechonchudo e sorridente, que respondia aos estímulos com a vivacidade de uma criança saudável. Mas foi numa terça-feira chuvosa que algo inesperado aconteceu. Algo que mudaria a dinâmica da casa de uma forma que ninguém poderia prever. Maria estava na cozinha preparando o chá da tarde quando decidiu fazer algo diferente. A chuva fina que caía sobre a Barra da Tijuca a havia deixado nostálgica, lembrando das tardes chuvosas na casa de sua avó, no interior do Espírito Santo. Quase sem pensar, ela abriu o armário onde guardava seus poucos pertences pessoais e retirou um saquinho de erva-doce que trouxera de sua terra natal. Vou fazer um chazinho como minha avó fazia, murmurou para si mesma, colocando água para ferver. O aroma que começou a se espalhar pela cozinha era doce e reconfortante, carregado de memórias de uma infância simples, mas feliz. Maria não esperava que aquele simples ato de preparar um chá pudesse ter um impacto tão profundo na casa dos Mendonça. Gabriel, que estava no carrinho próximo à bancada, começou a fazer ruídos suaves de contentamento. Não era a hora da mamada, mas o bebê parecia especialmente tranquilo. Os olhinhos brilhantes acompanhando os movimentos de Maria pela cozinha. Gostou do cheirinho, meu anjo? Maria sorriu para ele, mexendo o chá fumegante. Minha avó dizia que erva-doce acalma qualquer criança, e pelos jeitos, ela tinha razão. Foi nesse momento que Isabela apareceu na cozinha, atraída pelo aroma incomum. Ela havia passado a manhã tentando responder comentários em suas redes sociais, uma tarefa que se tornara cada vez mais difícil desde que sua vida havia mudado tanto. Que cheiro gostoso é esse? Isabela perguntou, aproximando-se da bancada onde Maria preparava o chá. Erva doce, dona Isabela, chá que minha avó fazia enquanto eu era pequena.
Maria serviu o chá numa xícara de porcelana que encontrara no armário. A senhora quer experimentar? Isabela hesitou por um momento. Nos meses de convivência, ela e Maria haviam desenvolvido uma relação de respeito mútuo, especialmente depois da revelação sobre a formação médica da cozinheira. Mas dividir um chá caseiro ainda parecia quebrar uma barreira que Isabela não sabia se estava pronta para ultrapassar. "Por que não?" Isabela finalmente disse, sentando-se no banquinho da bancada. Enquanto as duas mulheres tomavam o chá em silêncio confortável, a chuva continuava a tamborilar nas janelas panorâmicas. Gabriel havia adormecido, no carrinho, embalado pelo aroma e pela tranquilidade incomum que pairava na cozinha. "Sabe, Maria," Isabela começou, girando a xícara entre as mãos, "eu nunca te perguntei sobre sua família. Como é sua terra?" Maria sorriu, os olhos se iluminando com as memórias. "É bem diferente daqui, dona Isabela, uma cidadezinha do interior onde todo mundo se conhece. Minha avó tinha uma casa pequena com um quintal cheio de temperos e plantas medicinais." "E sua mãe? Ela ainda vive lá?" "Vive, sim. Ela e meu pai têm uma pequena propriedade onde plantam verduras para vender na cidade." Maria tomou um gole do chá. "Eles ficaram meio perdidos quando eu resolvi vir para o Rio. Nunca entenderam por que uma enfermeira formada queria trabalhar como cozinheira." Isabela observava Maria falar, notando como seu rosto se transformava quando falava da família. Havia uma leveza ali que ela raramente via no dia a dia da casa. "Eles sabem sobre João Pedro?" Maria baixou os olhos para a xícara. "Sabem. Foi minha mãe que me convenceu a sair de casa depois que ele morreu. Disse que eu precisava encontrar um novo propósito, ou ia acabar morrendo de tristeza junto com ele." "E você encontrou seu novo propósito?" Maria olhou na direção de Gabriel, que dormia tranquilamente. "Acho que sim, mesmo que eu não tenha planejado." Nesse momento, Eduardo chegou em casa mais cedo do trabalho, surpreendido por encontrar a esposa e a funcionária conversando na cozinha como duas amigas. O aroma de erva doce o atingiu assim que entrou, trazendo uma lembrança distante de sua própria infância. "Que cheiro é esse?" Eduardo perguntou, afrouxando a gravata. "Maria fez um chá," Isabela respondeu. "Quer experimentar?" Eduardo olhou para as duas mulheres sentadas na bancada, para seu filho dormindo tranquilamente no carrinho, e teve uma sensação estranha de que estava vendo sua família sob uma luz diferente. "Por que não?" ele disse, surpreendendo a si mesmo. Maria serviu uma terceira xícara e Eduardo se sentou ao lado da esposa. Por alguns minutos, os três ficaram em silêncio, tomando o chá enquanto a chuva criava uma atmosfera de aconchego que a luxuosa cobertura nunca havia proporcionado antes. "Sabe, isso me lembra da casa da minha avó," Eduardo disse de repente, surpreendendo as duas mulheres. "Ela também fazia chá de erva doce quando eu era criança." "O senhor tinha uma avó que fazia chá?" Maria perguntou com interesse. "Genuíno. Tinha. Vó Maria." Eduardo sorriu com a lembrança. "Engraçado, ela tinha o mesmo nome que você. Morava numa casa simples em Santa Teresa, antes do bairro ficar chique." Isabela olhou para o marido com surpresa. Em 5 anos de casamento, ela nunca o havia ouvido falar com carinho da infância. Eduardo sempre se apresentava como alguém que havia nascido bem-sucedido, como se sua trajetória de vida tivesse começado direto na faculdade de administração. "Ela morreu quando eu estava na faculdade," Eduardo continuou. "Sempre achei que as receitas caseiras dela eram coisa de gente antiga, sem sofisticação. Nunca mais tomei chá de erva doce depois disso." "E como é tomar de novo?" Maria perguntou com delicadeza. Eduardo ficou pensativo por um momento. "É como voltar no tempo, lembrar de quando as coisas eram mais simples." Gabriel acordou naquele momento,
fazendo seus ruídos suaves de bebê feliz. Maria se levantou para pegá-lo, e quando ele viu os 3 adultos juntos ao redor da bancada, deu um sorriso largo que os derreteu. "Olha só como ele está feliz", Isabela comentou. "É como se soubesse que estamos todos bem." "Bebês sentem a energia do ambiente", Maria disse, balançando Gabriel suavemente. "Quando os adultos estão tranquilos, eles ficam tranquilos também." Eduardo olhou ao redor da cozinha, para sua esposa mais relaxada do que havia visto em meses, para Maria sorrindo genuinamente, para seu filho nos braços de quem havia se tornado muito mais que uma funcionária. O aroma de erva doce ainda pairava no ar, criando uma atmosfera de lar que sua casa luxuosa nunca havia tido. "Maria", Eduardo disse de repente, "você tem mais dessa erva doce?" "Tenho sim, senhor. Trouxe um punhado da casa da minha avó. Que tal você fazer esse chá mais vezes? Talvez seja bom para todos nós." Maria sorriu, entendendo que aquilo era mais que um pedido sobre chá. Era um convite para que ela trouxesse mais de sua essência para aquela casa, para que transformasse aquele espaço frio em algo mais parecido com um lar. "Claro, seu Eduardo. E se vocês quiserem, posso ensinar algumas receitas que minha avó fazia. Coisas simples, mas que deixam a casa com cheiro de família." Isabela se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que começava a diminuir. "Sabe de uma coisa? Eu sempre quis ter memórias de infância como essas que vocês estão falando. Cheiro de casa da avó, receitas de família." "A senhora não tem?" Maria perguntou com surpresa. "Não, meus pais sempre foram muito ocupados com trabalho. Eu cresci mais com babás e empregadas do que com eles." Isabela se virou para Maria. Talvez você possa me ensinar algumas coisas, para quando Gabriel crescer, ele ter essas memórias que vocês têm." Eduardo observou a esposa fazer aquele pedido e sentiu algo se mover em seu peito. Talvez fosse a primeira vez que via Isabela admitir uma vulnerabilidade, um desejo de ser diferente do que sempre foi. "Seria um prazer, dona Isabela." Maria respondeu com calor genuíno. "E quem sabe o Gabriel não cresce sabendo que tem 3 pessoas que o amam, cada uma do seu jeito." Quando a chuva parou e o sol voltou a aparecer entre as nuvens, os 3 adultos ainda estavam na cozinha, conversando sobre receitas, memórias e planos para fazer da casa um lugar mais acolhedor. Gabriel havia mamado e dormido novamente, embalado não apenas pelo leite de Maria, mas pela harmonia incomum que pairava no ar. Naquele dia, algo fundamental mudou na casa dos Mendonça. O aroma de erva doce havia feito mais que perfumar o ambiente. Havia aberto uma porta para que 3 pessoas muito diferentes descobrissem que talvez pudessem formar algo parecido com uma família de verdade. O mês de julho chegou com o frio típico do inverno carioca, e com ele veio uma notícia que abalaria o equilíbrio delicado que havia se estabelecido na casa dos Mendonça. Era numa manhã de quinta-feira que o telefone de Maria tocou durante o café da manhã, interrompendo a rotina tranquila que havia se tornado preciosa para todos. Gabriel estava no colo de Isabela, brincando com uma chupeta colorida enquanto esperava o horário da próxima mamada. Nos últimos meses, a relação entre as 2 mulheres havia evoluído de uma coexistência respeitosa para algo que se aproximava de uma verdadeira amizade. "Maria, seu telefone está tocando", Isabela avisou, observando a cozinheira preparar um mingau de aveia com canela. Mais uma receita que trouxera de suas memórias familiares. Maria secou as mãos no avental e atendeu o telefone com certa apreensão. Chamadas para seu celular pessoal eram raras, especialmente de manhã cedo. "Alô? Sim, sou eu." A expressão de Maria mudou gradualmente enquanto escutava. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram com concentração. "Quando? Tem certeza?" Ela se afastou alguns passos, baixando a voz. "Preciso pensar. Posso ligar de volta amanhã?"
Quando desligou o telefone, Maria ficou parada por alguns segundos, olhando para o aparelho como se ele tivesse acabado de anunciar o fim do mundo. "Tudo bem, Maria?" Isabela perguntou, notando a palidez no rosto da cozinheira. Maria olhou para Isabela, depois para Gabriel e sentou-se pesadamente numa cadeira. Era do Hospital Materno-Infantil de São Paulo, um dos melhores do país. Hospital? Aconteceu alguma coisa com sua família? Não, dona Isabela. Eles estão me oferecendo um emprego como enfermeira-chefe da UTI neonatal. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho de Gabriel brincando com a chupeta. Isabela sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. "Como eles souberam que você é enfermeira?" Isabela perguntou, embora suspeitasse da resposta. "O doutor Cardoso, ele conhece a diretora do hospital, contou sobre meu caso. Disse que era um desperdício eu não estar exercendo a profissão." Maria passou a mão pelo rosto. "O salário é 3 vezes mais que eu ganho aqui, e eu voltaria a fazer o que sempre amei." Nesse momento, Eduardo entrou na cozinha já vestido para o trabalho, mas parou abruptamente ao perceber a tensão no ambiente. "O que está acontecendo?" ele perguntou, olhando de uma para a outra. Isabela contou rapidamente sobre a ligação, e Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante os últimos meses, ele havia se acostumado não apenas com a dependência médica que Gabriel tinha de Maria, mas com a presença dela na casa. Ela havia se tornado uma âncora de estabilidade em suas vidas. "São Paulo?" Eduardo repetiu. "Maria, isso significa que você teria que se mudar." "Sim, seu Eduardo, e começar na próxima semana." "Na próxima semana?" Isabela quase gritou, fazendo Gabriel se assustar. "Mas, Maria, Gabriel ainda precisa de você. O doutor Cardoso disse que seria pelo menos até os 6 meses." "Eu sei, dona Isabela. Por isso preciso pensar." Maria olhou para Gabriel, que havia parado de brincar e parecia sentir a tensão dos adultos. "É a oportunidade da minha vida profissional, mas... Mas o quê?" Eduardo perguntou, sua voz carregada de uma urgência que não conseguia disfarçar. "Mas significa deixar vocês. Deixar o Gabriel." Maria estendeu os braços para o bebê, que imediatamente se inclinou na direção dela. "Não sei se consigo fazer isso." Eduardo começou a andar de um lado para o outro da cozinha, sua mente prática tentando encontrar uma solução. "Quanto eles estão oferecendo? Posso dobrar seu salário aqui." "Seu Eduardo, não é questão de dinheiro." Maria balançou Gabriel suavemente. "É questão de voltar a ser quem eu sempre fui, de exercer minha profissão." "Mas você exerce sua profissão aqui." Isabela protestou. "Você cuida do Gabriel melhor que qualquer enfermeira de hospital." "Cuidar do Gabriel é diferente. Aqui eu sou uma mãe emprestada. Lá eu seria uma profissional reconhecida, salvando vidas de verdade." As palavras de Maria atingiram Isabela como uma bofetada. "Uma mãe emprestada? É assim que você se vê?" Maria percebeu que havia ferido Isabela sem querer. "Não, dona Isabela, não foi isso que eu quis dizer. Aqui eu me sinto em casa. Mas não é sua casa." Eduardo completou, entendendo finalmente a posição delicada em que Maria se encontrava. "É isso que você está tentando dizer?" Maria assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas. "Por mais que vocês me tratem bem, por mais que eu ame o Gabriel como se fosse meu filho, eu sei que sou a funcionária. E quando o Gabriel não precisar mais de mim, você acha que nós vamos te dispensar?" Isabela perguntou, genuinamente chocada. "Não sei, dona Isabela. Vocês são pessoas boas, mas são pessoas ricas. E pessoas ricas têm outras prioridades quando as coisas mudam." O comentário de Maria criou um silêncio desconfortável. Eduardo e Isabela se entreolharam, percebendo que, apesar de todos os meses de convivência,
ainda havia uma barreira de classe que não haviam conseguido atravessar completamente. Maria, Eduardo disse, sentando-se à mesa da cozinha, eu sei que não temos direito de te pedir para recusar uma oportunidade dessas, mas preciso que você saiba que você não é só uma funcionária. E para nós, o que eu sou então? Maria perguntou, uma pergunta genuína que deixou Eduardo sem resposta imediata. Você é família, Isabela respondeu. Você salvou nosso filho, nos ensinou coisas que não sabíamos que precisávamos aprender. Você transformou esta casa em um lar. Família. Maria repetiu a palavra como se estivesse testando seu sabor. Dona Isabela, família não recebe salário para ficar. Gabriel escolheu aquele momento para começar a chorar, pedindo sua mamada matinal. Maria se levantou automaticamente, mas Isabela a deteve com um gesto. Deixa eu tentar, Isabela disse, pegando o bebê no colo. Por alguns minutos, Isabela tentou acalmar Gabriel, cantarolando baixinho, balançando-o, oferecendo carinho. Mas o bebê continuou chorando, procurando instintivamente por Maria. Ele só se acalma comigo, Maria disse com tristeza. E isso vai durar mais alguns meses. Não posso deixar vocês assim. Mas também não pode abrir mão de sua vida por nós. Eduardo disse, surpreendendo as duas mulheres com sua honestidade. Maria, se você ficar aqui apenas por obrigação, por pena, não vai ser bom para ninguém. Eu não fico por pena, Maria respondeu com firmeza. Eu fico porque amo vocês. Os três. A declaração pairou no ar como uma confissão que ninguém esperava. Maria havia dito em voz alta o que todos sentiam, mas ninguém ousara verbalizar. Então fica, Isabela pediu, sua voz quase um sussurro. Por favor, fica. Maria olhou para Gabriel, que havia parado de chorar no momento em que ouviu sua voz. Olhou para Isabela com os olhos suplicantes, olhou para Eduardo, que pela primeira vez em meses parecia verdadeiramente vulnerável. Preciso de um tempo para pensar, Maria finalmente disse. É uma decisão muito grande para tomar de uma hora para outra. Quanto tempo você tem para responder? Eduardo perguntou. Até amanhã à tarde. Eduardo assentiu. Então vamos dar esse tempo para você. Mas Maria, eu quero que você saiba que qualquer que seja a sua decisão, você vai sempre ter um lugar aqui. Não como funcionária, mas como parte da nossa família. Maria sorriu através das lágrimas, pegou Gabriel no colo e saiu da cozinha na direção do quarto, onde costumava amamentá-lo. Eduardo e Isabela ficaram sozinhos, enfrentando a possibilidade de que a mulher que havia se tornado essencial para suas vidas pudesse partir em uma semana. E se ela for embora? Isabela perguntou, sua voz trêmula. Eduardo olhou pela janela, observando a manhã cinzenta de julho. Então, vamos ter que aprender a ser uma família sem ela e torcer para que ela seja feliz. Mas enquanto falava essas palavras, Eduardo sabia que a partida de Maria seria muito mais que a perda de uma cuidadora para Gabriel. Seria a perda de alguém que havia ensinado a todos eles o verdadeiro significado de amor incondicional. Era a véspera de São João, quando Maria tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Após uma noite em claro, pensando sobre a proposta do Hospital de São Paulo, ela acordou com uma ideia fixa. Se aquela pudesse ser sua, última semana na casa dos Mendonça, ela queria deixar uma lembrança especial. Dona Isabela, Maria disse durante o café da manhã, enquanto Gabriel mamava tranquilamente em seus braços. A senhora se importaria se eu fizesse uma pequena festa de São João hoje à noite? Nada muito elaborado, só uma tradição da minha terra. Isabela, que havia passado a noite acordada imaginando como seria a casa sem Maria, olhou para a cozinheira com surpresa. Uma festa? Aqui na cobertura?
Na varanda, só para nós. Posso fazer algumas comidas típicas, decorar um pouquinho? Maria hesitou. É que amanhã eu preciso dar minha resposta para o hospital e queria que vocês conhecessem um pouco mais de onde eu venho. Eduardo, que estava tomando seu café enquanto lia e-mails no tablet, levantou os olhos. Nos últimos dias, ele havia se tornado mais atento aos desejos de Maria, como se cada gesto dela pudesse ser o último. Claro, Maria, faça como quiser. Precisa de dinheiro para comprar alguma coisa? Ele ofereceu. Não, seu Eduardo, já tenho tudo que preciso. Maria sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos que não passou despercebida por nenhum dos dois. Durante toda a manhã, Maria trabalhou com uma energia que não demonstrava há semanas. Ela desceu até um mercado municipal na Barra da Tijuca e voltou carregada de sacolas com milho, amendoim, coco, rapadura e outros ingredientes que Isabela nunca havia visto em sua cozinha gourmet. O que é tudo isso? Isabela perguntou, observando Maria despejar os ingredientes sobre a bancada de granito. Pamonha, canjica, pé de moleque, quentão. Maria enumerou, os olhos brilhando com entusiasmo. E vou fazer aquela sopa de milho verde que minha avó fazia. O Gabriel vai adorar o cheiro. Isabela observou Maria trabalhar, notando como seus movimentos na cozinha mudavam quando ela preparava comidas de sua terra. Havia uma graciosidade ali, uma conexão com algo ancestral que fazia da culinária mais que simples preparo de alimentos. Posso ajudar? Isabela ofereceu, surpreendendo a si mesma. Claro, dona Isabela, a senhora pode ralar o milho para a pamonha. Pela primeira vez, desde que se mudara para aquela cobertura, Isabela passou a tarde inteira na cozinha, as mãos sujas de milho e açúcar, aprendendo receitas que sua empregada havia herdado de gerações de mulheres capixabas. Gabriel ficava no carrinho próximo, observando as duas mulheres trabalharem juntas em uma harmonia que ele ainda não tinha idade para entender, mas que certamente sentia. Quando Eduardo chegou do trabalho às 7 da noite, ele parou na entrada da sala em choque total. A varanda da cobertura havia sido transformada em algo que ele nunca imaginara possível naquele espaço sofisticado. Bandeirinhas coloridas, feitas de papel crepom, estavam penduradas de uma ponta à outra da varanda. Velas em potes de vidro criavam uma iluminação suave e aconchegante. No centro, Maria havia improvisado uma fogueirinha usando um braseiro que encontrara no depósito, e o aroma de milho assado misturava-se com o cheiro das comidas típicas dispostas em travessas sobre uma mesa coberta com uma toalha xadrez. Meu Deus! Eduardo murmurou, observando Isabela aparecer na varanda carregando Gabriel, os dois vestidos de forma mais casual que o normal. Surpreso, Isabela sorriu, e Eduardo notou que havia algo diferente em sua esposa. Ela parecia mais leve, mais natural. Maria apareceu carregando uma bandeja com quentão fumegante. Ela havia trocado o uniforme azul marinho por uma saia florida e uma blusa branca simples que trouxera de sua terra. Seus cabelos estavam soltos, emoldurando o rosto de uma forma que a fazia parecer mais jovem e despreocupada. Bem-vindo à nossa festa de São João, seu Eduardo, Maria disse, oferecendo-lhe uma caneca de quentão. Eduardo aceitou a bebida e deu um gole, sentindo o calor da cachaça misturada com gengibre, cravo e canela descer pela garganta e aquecer o corpo numa noite de julho surpreendentemente fria. Está delicioso, ele disse, e percebia que suas palavras eram insuficientes para descrever o que estava sentindo. Durante as próximas horas, algo mágico aconteceu naquela varanda. Maria conectou seu celular a uma caixinha de som e colocou forró para tocar. Músicas que falavam de amor, saudade e vida simples no interior. Ela ensinou Eduardo e Isabela a dançar forró,
rindo quando eles pisavam em seus pés, aplaudindo quando conseguiam acertar alguns passos. Gabriel, alimentado e satisfeito, permanecia no colo, ora de uma, ora de outra, observando os adultos com os olhos brilhantes, como se soubesse que aquela noite era especial. Experimentem a pamonha. Maria insistiu, servindo pedaços da iguaria doce que havia feito durante a tarde. Isabela provou e seus olhos se arregalaram. Maria, isso está divino. Como você aprendeu a fazer? Minha avó me ensinou quando eu tinha 7 anos. Ela dizia que toda mulher capixaba precisa saber fazer pamonha para ser feliz. Maria sorriu, mas Eduardo notou uma sombra de tristeza passar por seus olhos. E você é feliz? Eduardo perguntou de repente, surpreendendo a todos com a pergunta pessoal. Maria parou de comer, olhou para Gabriel em seus braços, depois para Isabela e Eduardo, sentados no chão da varanda, comendo pamonha e bebendo quentão como se fossem pessoas simples em uma festa de interior. Neste momento, sim, sou feliz, ela respondeu, mais feliz do que fui em muito tempo. Então, por que você está pensando em ir embora? Isabela perguntou, a voz carregada de uma emoção que não conseguia esconder. Maria ficou em silêncio por alguns segundos, balançando Gabriel, suavemente, porque felicidade temporária não é suficiente para construir uma vida. Quem diz que seria temporária? Eduardo perguntou. Seu Eduardo, vocês são pessoas maravilhosas, mas eu sei como o mundo funciona. Quando Gabriel crescer, quando não precisar mais de mim, vocês vão querer uma funcionária mais jovem, mais moderna, e eu vou estar com 40 anos, sem perspectiva profissional. Maria. Isabela se aproximou dela. Você realmente acha que nós somos tão superficiais assim? Não é superficialidade, dona Isabela, é realidade. Vocês vivem num mundo que eu só visitei. Um dia, a visita acaba. Eduardo se levantou e caminhou até a balaustrada da varanda, observando as luzes da cidade lá embaixo. As palavras de Maria o haviam atingido como um tapa, porque ele sabia que havia verdade nelas. Maria, ele disse sem se virar, o que seria preciso para você acreditar que tem um lugar permanente em nossas vidas? Não sei, seu Eduardo. Sinceramente, não sei. Gabriel escolheu aquele momento para dar um sorriso largo e bater palminhas, como se estivesse aplaudindo a festa. Os 3 adultos riram, e a tensão do momento se dissolveu temporariamente. Vamos dançar mais um pouco? Maria sugeriu, colocando Gabriel no carrinho e aumentando o volume da música. Desta vez, Eduardo dançou com Maria enquanto Isabela segurava Gabriel. A música era Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e Maria cantarolava baixinho enquanto se movia nos braços de Eduardo com uma naturalidade que o surpreendeu. Quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João, Maria cantou, e sua voz tinha uma qualidade melancólica que fez Eduardo entender que a música falava sobre saudade, sobre deixar a terra natal em busca de algo melhor. É sobre você? Eduardo perguntou baixinho. É sobre todos nós que saímos de casa procurando uma vida melhor. Maria respondeu. Às vezes encontramos, às vezes não. Quando a música terminou, eles permaneceram abraçados por alguns segundos a mais do que seria apropriado entre patrão e funcionária. Mas naquela noite não havia patrões ou funcionários. Havia apenas 3 pessoas que haviam se descoberto importantes umas para as outras. Maria, Isabela disse quando eles se separaram, independente do que você decidir amanhã, obrigada por esta noite, por nos mostrar como pode ser bonita uma vida mais simples. Maria sorriu, limpando uma lágrima que insistia em cair. Obrigada por me deixarem dividir um pouquinho da minha história com vocês. Quando a festa terminou, e eles estavam recolhendo as decorações, Eduardo tomou uma decisão. Maria, quero fazer uma proposta, não como seu patrão, mas como alguém que se importa com você.
Maria parou de dobrar as bandeirinhas e olhou para ele com atenção. Não responda ao hospital amanhã. Me dá mais uma semana. Deixa eu ver se consigo encontrar uma forma de fazer você acreditar que tem um futuro aqui com a gente. Maria olhou para Isabela, que assentiu encorajadoramente. Depois para Gabriel, que dormia tranquilamente no carrinho. Uma semana? Ela perguntou. Uma semana, Eduardo confirmou. Está bem, mais uma semana. E enquanto Maria recolhia os últimos vestígios da festa de São João, ela não fazia ideia de que Eduardo já estava planejando algo que mudaria não apenas sua perspectiva sobre o futuro, mas toda a dinâmica de suas vidas. A semana prometida por Eduardo estava no seu 5º dia, quando ele retornou para casa, carregando uma pasta volumosa e uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Era uma tarde chuvosa de julho e Maria estava na sala com Gabriel, que agora conseguia se sentar com apoio e observava tudo ao redor com a curiosidade crescente de um bebê de quase 5 meses. Isabela, Maria, vocês podem vir aqui na sala? Preciso conversar com vocês sobre algo importante, Eduardo disse, colocando a pasta sobre a mesa de centro de mármore. Isabela saiu do escritório, onde tentava gravar um vídeo para suas redes sociais. Tarefa que havia se tornado cada vez mais difícil desde que sua vida real se tornara mais interessante que sua vida virtual. Ela notou imediatamente a tensão nos ombros do marido. O que aconteceu? Isabela perguntou, sentando-se no sofá ao lado de Maria, que segurava Gabriel no colo. Eduardo respirou fundo e abriu a pasta, revelando vários documentos, fotos antigas e papéis que pareciam oficiais. Nas últimas semanas, desde que soubemos sobre a formação de Maria, contratei um investigador particular. Um investigador? Maria se endireitou, alarmada. Para quê? Para entender melhor sua história, para ter certeza de que... Eduardo parou, percebendo como suas palavras soavam. Não foi por desconfiança, Maria. Foi por curiosidade. E pelo que descobri, bem, mudou tudo. Isabela observou os documentos espalhados sobre a mesa, notando que alguns pareciam muito antigos, como certidões e fotos em preto e branco. Eduardo, que história é essa? Ela perguntou. Eduardo pegou uma foto antiga e a mostrou para as duas mulheres. Era uma imagem em preto e branco de uma jovem mulher com traços delicados, segurando um bebê no colo. Esta é Helena Vieira dos Santos, sua avó, Maria. Eduardo disse, observando a reação da cozinheira. Como você conseguiu essa foto? Maria perguntou, pegando a imagem com mãos trêmulas. Eu nem sabia que existia. Foi difícil conseguir. Tive que contratar pesquisadores no Espírito Santo, procurar em cartórios antigos. Eduardo pegou outro documento. Mas o que descobri é extraordinário, Maria. Sua avó não era apenas uma dona de casa do interior. Maria olhou para Eduardo com confusão. Como assim? Eduardo mostrou uma certidão de nascimento yellowed pelo tempo. Helena Vieira dos Santos era filha de João Vieira dos Santos, que foi um dos maiores acionistas da Companhia de Mineração do Vale do Rio Doce nos anos 1950. Isso não pode estar certo. Maria balançou a cabeça. Minha avó era uma mulher simples. Morava numa casa pequena, cuidava de horta. Por que ela escolheu viver assim? Eduardo continuou, pegando mais documentos. Quando seu avô morreu em 1960, Helena herdou uma fortuna considerável. Mas há registros que mostram que ela doou quase tudo para orfanatos e hospitais, ficando apenas com uma pequena propriedade rural. Isabela observava Maria processar as informações, vendo como a descoberta estava abalando suas certezas sobre a própria família. Mas Eduardo, Isabela interveio. O que isso tem a ver com a situação atual? Eduardo sorriu, pegando um documento mais recente. Tem a ver com isso aqui. Maria, sua avó, não doou tudo.
Ela criou um fundo fiduciário que cresceu durante décadas. Um fundo que hoje vale aproximadamente 8 milhões de reais. O silêncio na sala foi absoluto. Gabriel, alheio à magnitude da revelação, brincava com os dedinhos de Maria, que estava paralisada de choque. 8 milhões? Maria repetiu, sua voz saindo como um sussurro. E tem mais. Eduardo pegou outro papel. Minha empresa, Mendonça Cosméticos, foi fundada com o investimento inicial de um grupo de acionistas anônimos nos anos 1980. Nunca consegui rastrear quem eram, porque tudo foi feito através de intermediários. Maria olhou para Eduardo com crescente incompreensão. E um desses investidores era o fundo da sua avó. Maria, sua família é, tecnicamente, uma das acionistas minoritárias da empresa que me fez rico. A revelação atingiu Maria como um tsunami. Ela olhou para Gabriel, depois para Isabela, depois para Eduardo, tentando processar que sua vida inteira havia sido construída sobre um entendimento errado de suas próprias origens. Você está dizendo que... Maria não conseguiu terminar a frase. Estou dizendo que você não é uma cozinheira pobre que depende do emprego aqui para sobreviver. Você é uma herdeira que escolheu viver de forma simples. Eduardo se sentou na poltrona em frente ao sofá. E que, ironicamente, ajudou a financiar a empresa que sustenta nossa família. Isabela estava boquiaberta. Maria, você sabia de alguma coisa disso? Nada. Maria respondeu, ainda em choque. Minha avó nunca falou sobre dinheiro, sempre viveu de forma simples, ensinou a família a valorizar trabalho honesto, não riqueza. Eduardo pegou o último documento da pasta. Há mais uma coisa, Maria. O hospital que te ofereceu o emprego em São Paulo, eles descobriram sua verdadeira história também. A oferta não foi apenas por sua competência. Foi porque eles sabem que você pode financiar novos equipamentos para a UTI neonatal. Maria se levantou abruptamente, quase derrubando Gabriel. Ela caminhou até a janela panorâmica, olhando para a cidade lá embaixo, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Por que você fez essa investigação, Eduardo? Ela perguntou sem se virar. Por que queria encontrar uma forma de te convencer a ficar? Pensei que se oferecesse uma posição de sócia na empresa, você se sentiria mais segura sobre o futuro. Sócia? Maria se virou, uma expressão de incredulidade no rosto. Tecnicamente você já é, mas estou oferecendo aumentar sua participação, te dar um papel ativo na empresa. Eduardo se levantou também. Quero que você seja responsável pela linha de produtos infantis, que use sua expertise médica para desenvolver cosméticos realmente seguros para bebês. Isabela observava a conversa com fascínio, percebendo que o marido havia planejado tudo aquilo cuidadosamente. Vocês estão tentando me comprar, Maria disse, sua voz saindo mais dura que o normal. Não, Eduardo protestou. Estamos tentando te mostrar que você tem opções, que pode escolher ficar ou ir embora, mas que qualquer escolha será por vontade própria, não por necessidade. Maria voltou para o sofá e pegou Gabriel no colo, encontrando conforto na familiaridade do gesto. O bebê sorriu para ela, completamente alheio à complexidade da situação. 8 milhões de reais, Maria repetiu, como se testasse o peso das palavras. E crescendo, Eduardo confirmou. Sua avó foi muito sábia ao criar aquele fundo. Sabe o que é mais irônico? Maria olhou para Eduardo com uma expressão que misturava tristeza e compreensão. Ela sempre me disse que a verdadeira riqueza não vem do dinheiro, vem do amor que você dá e recebe. E ela estava certa. Isabela disse suavemente. Olha o que aconteceu aqui. Você veio como nossa funcionária, mas se tornou parte da nossa família. Isso não tem preço. Maria ficou em silêncio por um longo tempo, balançando Gabriel e pensando. A revelação sobre sua herança mudava tudo e, ao mesmo tempo, não mudava nada.
Ela ainda amava aquela família, ainda queria cuidar de Gabriel, ainda se sentia em casa naquela cobertura luxuosa. Eduardo, ela finalmente disse, se eu aceitar sua proposta, se me tornar sua sócia, como isso funciona? Continuo morando aqui? Como quiser. Pode ter sua própria casa, seu próprio espaço, ou pode continuar aqui, não como funcionária, mas como... Ele hesitou, procurando a palavra certa. Como família. Isabela completou. Maria olhou para os dois, depois para Gabriel, que havia adormecido em seus braços. Preciso ligar para minha mãe. Preciso entender por que ela nunca me contou sobre a herança da avó. Claro, Eduardo assentiu. Mas Maria, isso muda sua decisão sobre o Hospital de São Paulo? Maria sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Mudou tudo, Eduardo. Absolutamente tudo. E enquanto ela saía da sala, carregando Gabriel para o quarto, Eduardo e Isabela ficaram sozinhos, com a certeza de que haviam acabado de descobrir que a mulher que amavam como família era literalmente parte da família empresarial que o sustentava. O destino, às vezes, tem um senso de humor peculiar. 3 semanas haviam se passado desde a revelação sobre a herança de Maria, e a dinâmica da casa havia mudado de forma sutil, mas significativa. Maria ainda cuidava de Gabriel com a mesma dedicação, mas agora havia uma confiança diferente em sua postura, a segurança de quem sabe que suas escolhas são verdadeiramente livres. Era uma manhã de agosto, quando o Dr. Cardoso chegou para a consulta mensal de Gabriel, mas desta vez não estava sozinho. Ele trouxera consigo doutora Fernanda Ribeiro, uma geneticista pediátrica do Instituto Nacional de Genética Médica. Eduardo, Isabela, esta é a doutora Fernanda. Dr. Cardoso fez as apresentações na sala, onde Gabriel brincava no tapete sob os olhares atentos de Maria. Pedi para ela vir porque os últimos exames de Gabriel mostraram alguns marcadores que merecem atenção especial. Maria se levantou automaticamente, pegando Gabriel no colo com um movimento protetor que havia se tornado instintivo. Algum problema com ele? Doutora Fernanda, uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos e óculos de armação delicada, sorriu de forma tranquilizadora. Não exatamente um problema, Maria, mas sim uma condição que explica muito sobre por que Gabriel tem necessidades tão específicas. Eduardo se aproximou, a preocupação evidente em seu rosto. Que tipo de condição? Gabriel tem uma mutação genética rara chamada deficiência congênita de lactase específica. Doutora Fernanda abriu uma pasta com resultados de exames. É diferente da intolerância comum à lactose. É uma condição que afeta aproximadamente 1 em cada 500 mil crianças. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Isso é grave? Não é fatal, mas é permanente. A geneticista explicou. O organismo de Gabriel não produz certas enzimas necessárias para processar componentes específicos do leite. Não apenas lactose, mas também algumas proteínas e aminoácidos. Maria balançou Gabriel suavemente, sentindo que ele estava ficando agitado, como se percebesse a tensão dos adultos. E isso significa o que para ele? Significa que ele precisará de cuidados alimentares específicos pelo resto da vida, Dr. Cardoso respondeu. Não poderá consumir laticínios convencionais e muitos alimentos processados serão problemáticos. Mas, doutor, Eduardo interveio, Gabriel se alimenta perfeitamente bem com Maria. Como isso é possível? Doutora Fernanda sorriu, olhando para Maria com respeito profissional. Essa é a parte mais interessante. Maria, você pode me falar sobre sua dieta? Especialmente nos últimos meses. Maria hesitou, não entendendo aonde a pergunta levava. Bem, eu sempre comi de forma natural. Muitas verduras, frutas, peixes. Evito alimentos industrializados desde que era criança.
E você toma algum suplemento? Vitaminas específicas? Tomo um complexo vitamínico que minha mãe sempre deu para mim. É feito com ervas medicinais que minha avó cultivava. Maria respondeu. Por quê? A geneticista pegou outro papel dos exames. Porque sua dieta e suplementação natural criaram um perfil nutricional no seu leite que é exatamente o que Gabriel precisa. É como se seu organismo estivesse produzindo uma fórmula personalizada para ele. O silêncio na sala foi profundo. Isabela olhou para Maria como se estivesse vendo um milagre andando. Você está dizendo que Maria é a única pessoa que pode alimentar Gabriel adequadamente? Eduardo perguntou. Não a única, mas certamente a mais compatível que já encontramos. Doutora Fernanda respondeu. Seria possível criar uma fórmula sintética, mas seria extremamente cara e menos eficaz. Maria sentou-se pesadamente no sofá, Gabriel ainda em seus braços. Por quanto tempo? Gabriel precisará de leite materno compatível até pelo menos os 18 meses, Dr. Cardoso explicou. Depois disso, poderemos introduzir alimentos sólidos específicos, mas ele sempre precisará de acompanhamento nutricional especializado. 18 meses? Isabela repetiu, fazendo cálculos mentais. Isso significa mais um ano inteiro. E tem mais. Doutora Fernanda pegou outro documento. A condição de Gabriel é hereditária. Se vocês tiverem outros filhos, há 25% de chance de eles nascerem com a mesma condição. A informação atingiu Isabela como um raio. Ela havia passado a semana anterior se perguntando se deveria tentar engravidar novamente, especialmente agora que Gabriel estava saudável e a situação familiar havia se estabilizado. 25%, Eduardo repetiu. É uma chance alta? É significativa, a geneticista confirmou. Mas agora que sabemos da condição, qualquer gestação futura pode ser monitorada. E os cuidados podem ser planejados com antecedência. Maria observava Gabriel, que havia voltado a brincar tranquilamente em seu colo, alheio ao fato de que sua condição genética estava redefinindo o futuro de toda a família. Doutora Fernanda, Maria disse, sua voz calma, mas determinada. Existe alguma forma de treinar outras pessoas para produzir o tipo de leite que Gabriel precisa? Teoricamente, sim. Com uma dieta muito específica e suplementação controlada, outra mulher lactante poderia desenvolver um perfil nutricional similar. A médica respondeu. Mas seria um processo longo e complexo. Eduardo olhou para Maria, depois para Isabela. Maria, você entende o que isso significa? Significa que eu preciso ficar. Maria respondeu simplesmente. Pelo bem do Gabriel, eu preciso ficar. Não é apenas pelo Gabriel. Isabela disse, surpreendendo a todos. Se decidirmos ter outros filhos, vamos precisar de você também. A declaração criou um novo silêncio na sala. A possibilidade de futuros filhos com a mesma condição transformava a presença de Maria de temporária em essencial a longo prazo. Isabela, Dr. Cardoso disse gentilmente, vocês não precisam tomar essa decisão agora, mas é importante entender que a condição de Gabriel não é algo que ele vai superar, é uma característica permanente. Maria se levantou e caminhou até a janela, ainda segurando Gabriel. Vocês entendem que isso muda tudo, né? Não é mais sobre escolher entre um emprego aqui ou em São Paulo. É sobre assumir um compromisso de vida. E você está disposta a fazer isso? Eduardo perguntou, aproximando-se dela. Maria olhou para Gabriel, que levantou os olhinhos para ela e sorriu. Seu Eduardo, desde o primeiro dia que amamentei esse menino, eu sabia que ele tinha se tornado meu filho também. Agora descobrir que talvez eu seja a única pessoa que pode cuidar dele adequadamente. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Não é nem uma questão de escolha, é destino. Doutora Fernanda guardou os papéis na pasta.
Maria, posso fazer uma sugestão? Dada sua formação em enfermagem e sua experiência única com Gabriel, você consideraria se especializar em nutrição pediátrica para condições genéticas raras? Há poucos profissionais nessa área no Brasil. Maria olhou para a geneticista com interesse. Como assim? Você poderia ajudar outras famílias que enfrentam situações similares. Sua experiência prática é invaluável. Eduardo se aproximou mais. Maria, isso poderia ser parte do seu trabalho na empresa. Poderíamos criar um departamento de pesquisa e desenvolvimento para nutrição infantil especializada. Isabela observava a conversa, percebendo como o que havia começado como uma crise médica estava se transformando em uma oportunidade de dar propósito profissional para Maria, enquanto mantinha Gabriel seguro. Vocês estão sugerindo que eu me torne especialista em crianças como Gabriel? Maria perguntou. Estamos sugerindo que você se torne a melhor especialista do Brasil nessa área. Eduardo respondeu. E que use nossa empresa como base para ajudar outras famílias. Gabriel escolheu aquele momento para fazer um som de contentamento, como se aprovasse a ideia. As 4 pessoas adultas riram, e a tensão da manhã começou a se dissolver. Doutora Fernanda, Maria perguntou, quantas crianças no Brasil têm a mesma condição que Gabriel? Estimamos que existam cerca de 400 casos diagnosticados, mas provavelmente há muito mais sem diagnóstico correto. 400 famílias passando pelo que vocês passaram, Maria disse para Eduardo e Isabela. 400 crianças que podem não estar recebendo o cuidado adequado. Eduardo entendeu imediatamente onde Maria queria chegar. E você quer ajudar todas elas? Quero, Maria confirmou. Se vou ficar aqui pelos próximos anos cuidando do Gabriel, que seja fazendo algo maior também. Dr. Cardoso sorriu. Bem, parece que encontramos a solução para vários problemas ao mesmo tempo. Quando os médicos saíram, a família ficou sozinha com uma nova compreensão sobre o futuro. Gabriel não era apenas um bebê que precisava de cuidados especiais temporários. Ele era o início de uma jornada que os levaria a criar algo maior, uma rede de apoio para famílias enfrentando desafios similares. Maria, Isabela disse quando elas estavam preparando o almoço juntas. Você tem certeza de que quer se comprometer com tudo isso? 18 meses é muito tempo. Maria olhou para Gabriel, que brincava no carrinho próximo. Dona Isabela, quando meu João Pedro morreu, pensei que nunca mais teria propósito na vida. Agora descubro que posso cuidar não só do Gabriel, mas de centenas de outras crianças como ele. Ela fez uma pausa, mexendo a sopa que preparava. 18 meses não é muito tempo. É tempo suficiente para construir algo que vai durar para sempre. Era uma manhã de setembro, quando o mundo dos Mendonça foi abalado pela última e mais chocante revelação. Gabriel completaria 6 meses na semana seguinte, e a rotina da casa havia se estabelecido em uma harmonia que parecia quase perfeita demais para durar. Foi quando Isabela decidiu organizar os documentos pessoais para o registro da nova empresa que ela e Eduardo haviam criado com Maria, que a verdade veio à tona. Maria estava na sala brincando com Gabriel, que agora conseguia sentar sozinho e balbuciar sons que se pareciam com mama e papa, quando Isabela apareceu na porta do escritório com uma expressão que misturava choque, confusão e algo que poderia ser raiva. Maria, você pode vir. Aqui, Isabela chamou sua voz tensa. Eduardo também. É urgente. Maria pegou Gabriel no colo e se dirigiu ao escritório, onde encontrou Eduardo já esperando, claramente preocupado com a expressão da esposa. A mesa estava coberta de documentos, certidões e papéis que Isabela havia espalhado como se estivesse montando um quebra-cabeças. O que aconteceu? Eduardo perguntou, observando o caos organizado sobre a mesa. Eu estava organizando os documentos para a nova empresa
quando resolvi verificar algumas informações sobre a família de Maria. Isabela disse, sua voz controlada, mas tensa. Para completar o cadastro de sócios, precisava de dados genealógicos completos. Maria sentiu um aperto no estômago. Algum problema com meus documentos? Não com seus documentos. Isabela pegou uma certidão de nascimento antiga e a colocou ao lado de outra mais recente. Mas com os meus. Eduardo se aproximou da mesa, estudando os papéis. Isa, o que você encontrou? Encontrei isso. Isabela mostrou duas certidões lado a lado. A certidão de nascimento do meu pai, Antônio Cardoso Ribeiro, nascido em Vila Velha, Espírito Santo, em 1965. E a certidão de nascimento do pai da Maria, Antônio Cardoso Ribeiro, nascido em Vila Velha, Espírito Santo, em 1965. O silêncio no escritório foi absoluto. Gabriel fez um ruído suave, alheio ao terremoto que acabara de abalar os alicerces da família. Isso deve ser coincidência, Maria murmurou, mas sua voz saía sem convicção. É um nome comum. Pensei a mesma coisa. Isabela pegou outra certidão. Até encontrar isto. A certidão de casamento de Antônio Cardoso Ribeiro com duas mulheres diferentes. Com sua mãe, Maria da Graça Santos, em 1989, e com minha mãe, Patrícia Mendes Cardoso, em 1995. Eduardo olhou das certidões para as duas mulheres, tentando processar a informação. Isabela, você está dizendo que... Estou dizendo que Maria e eu somos irmãs. Isabela disse, sua voz agora trêmula. Meio irmãs, mas irmãs. Maria sentou-se pesadamente na cadeira do escritório, Gabriel ainda em seus braços. A revelação explicava tantas coisas, a conexão imediata que havia sentido com a família, a facilidade com que Gabriel havia se adaptado a ela, a sensação de pertencimento que nunca conseguira explicar. Meu pai, Maria começou, mas não conseguiu terminar a frase. Nosso pai. Isabela corrigiu, sentando-se na outra cadeira. Um homem que manteve duas famílias em cidades diferentes por anos. Eduardo caminhou até a janela, tentando organizar os pensamentos. Isso explica por que Gabriel se adaptou tão bem. Ah, Maria, vocês são da mesma família. Explica muito mais que isso. Isabela pegou mais um documento. Explica por que o leite da Maria é tão compatível com Gabriel. Explica por que ela tem instintos tão fortes em relação a ele. Explica por que eu sempre me senti conectada a ela de uma forma que não entendia. Maria olhava para Isabela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Há quanto tempo você sabe? Descobri ontem à noite. Passei a madrugada inteira conferindo documentos, ligando para cartórios, verificando datas. Isabela limpou uma lágrima que insistia em cair. Nosso pai morreu. Há 5 anos, Maria, num acidente de carro em Vitória. Eu sei, Maria disse baixinho. Eu estava no enterro, mas não te vi lá. Porque eu estava em Paris. Nem soube que ele havia morrido até semanas depois. Isabela se levantou e começou a andar pelo escritório. Minha mãe me disse que ele havia saído de viagem a trabalho. Só descobri a verdade quando os advogados me procuraram para questões de herança. Eduardo voltou para perto das duas mulheres. Maria, sua mãe sabe sobre a outra família? Sempre soube, Maria respondeu. Mamãe sabia que papai era casado com outra mulher. Eles se conheceram depois do casamento dele com sua mãe. Ela olhou para Isabela. Mamãe sempre me disse que o amor não escolhe circunstâncias, mas que eu deveria entender minha posição na vida. Sua posição, Isabela parou de andar. Maria, você era filha dele tanto quanto eu. Mas você era a filha legítima, a herdeira. Maria respondeu com uma simplicidade que partiu o coração de Isabela. Eu era o segredo que ele visitava aos finais de semana.
Gabriel escolheu aquele momento para estender os bracinhos na direção de Isabela, como se soubesse que ela precisava segurá-lo. Maria entregou o bebê para Isabela, e as duas mulheres se olharam, realmente se olharam, pela primeira vez como irmãs. Por isso você sempre foi tão reservada, Isabela murmurou, balançando Gabriel. Por isso você nunca se permitiu fazer parte completamente da família. E por isso você sempre foi tão generosa comigo, Maria respondeu, instinto de irmã mais velha. Eduardo observava a interação entre as duas, vendo como pequenos gestos e expressões que nunca havia notado antes, agora faziam sentido. A forma como Isabela protegia Maria durante suas crises de confiança. A maneira como Maria cuidava de Isabela durante os momentos difíceis de adaptação à maternidade. Tem mais uma coisa, Isabela disse pegando um último documento. A herança que você recebeu da sua avó, parte dela era minha também. Como assim? Nosso pai teve direito a uma parte da herança quando sua avó morreu. Ele usou esse dinheiro para investir na empresa do Eduardo nos anos 1990. Isabela mostrou os documentos para Maria. Então, não apenas você é herdeira da fortuna da família. Você é minha sócia de direito há décadas. Maria ficou parada por um longo tempo, processando a informação. Vocês sabem o que isso significa? Significa que Gabriel não apenas tem uma mãe que pode amamentá-lo adequadamente, Eduardo disse. Ele tem uma tia que é geneticamente compatível com ele. Significa que quando eu cuidei dele, não era apenas instinto maternal. Maria completou. Era instinto familiar. Isabela se aproximou de Maria, ainda segurando Gabriel. Maria, eu não sei como me sinto sobre nosso pai ter mantido duas famílias. Não sei se consigo perdoá-lo por isso, mas sei como me sinto sobre ter você como irmã. Como? Grata, imensamente grata. Isabela estendeu a mão livre na direção de Maria. Você salvou meu filho. Você salvou meu casamento. Você me ensinou o que é ser família de verdade. Maria pegou a mão de Isabela e as duas ficaram ali, segurando as mãos com Gabriel entre elas. Duas irmãs que haviam se encontrado da forma mais improvável possível. Gabriel vai crescer sabendo que tem duas mães que são irmãs, Eduardo disse emocionado. Vai crescer numa família que se formou pelo amor, não apenas pelo sangue. E se decidirmos ter outros filhos? Isabela olhou para Eduardo, depois para Maria. Eles terão a tia mais qualificada do mundo para cuidar deles. Maria sorriu através das lágrimas. Então eu realmente tenho uma família agora. Você sempre teve, Isabela respondeu. Apenas demorou um tempo para encontrarmos umas às outras. Gabriel babou na blusa de Isabela e riu, como se estivesse celebrando o fato de que sua família havia finalmente se reconhecido completamente. 3 adultos que haviam começado como estranhos, que se tornaram patrões e funcionária, que evoluíram para amigos e parceiros e que agora descobriam ser verdadeiramente família, unida não apenas pelas circunstâncias, mas pelo DNA, pela história e principalmente pelo amor. A última revelação não apenas completou o quebra-cabeças de suas vidas. Ela revelou que, às vezes, o destino tem planos mais intrincados e perfeitos do que qualquer um poderia imaginar. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e, se você assistiu até aqui, comente. Eu assisti até aqui e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.